O que eu encontrei naquele sótão não deveria existir. A velha mansão em Petrópolis rangia a cada passo meu, era um sussurro na poeira. Eu era só Ana, uma pesquisadora procurando histórias esquecidas. O sótão era um túmulo decrépito, cheio de sombras, onde um raio de sol fraco cortava o ar, brilhava num canto. Ali, senti a parede falsa, um compartimento secreto. Meu coração batia forte dentro. Havia um diário de couro escuro, quase preto, com páginas amareladas e finas. Eu o abri, e um cheiro de mofo e segredo subiu. A data me gelou, era para amanhã, impossível, mas eu li, e a descrição era exata. Meu corpo tremeu, a poeira, o raio de sol, minhas mãos suadas segurando o livro, tudo ali estava escrito. O que viria nas próximas 24 horas, com detalhes minúsculos, um pássaro cantando, um copo caindo, a visita de um estranho à minha casa e uma frase final enigmática. Um nó na garganta, minha vida virou do avesso naquele instante. Eu estava presa, a poeira ainda flutuava no ar, suspensa como um véu sobre meu pavor. Li e reli a entrada do diário. O amanhã era agora, e cada palavra parecia escrita com sangue invisível. A luz do sol, antes um consolo, derramava-se pela janela do sótão como um holofote implacável. Iluminando minha condenação, desci as escadas da mansão, o diário apertado contra o peito. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de um medo que roía os ossos. Na sala, meu celular vibrou exatamente como descrito. Uma mensagem de meu amigo, João, perguntando sobre a pesquisa. A voz dele, na minha cabeça, ecoava a tinta antiga. O dia avançou. Lento e arrastado. Cada evento trivial se materializava o canto de um sabiá na janela da cozinha. Um som que eu jamais notaria. Mas que o diário havia detalhado: o copo de água que escorregou da minha mão, quebrando-se no chão, o breve piscar da luz, uma interrupção de energia de segundos. No exato momento em que eu passava pela sala, cada confirmação era um prego martelado no meu caixão de livre-arbítrio. Eu estava presa, uma sensação sufocante. Tentei lutar, desesperada para desviar. O diário dizia que eu iria almoçar fora, no restaurante do seu Pedro. Então, decidi cozinhar em casa, quebrei ovos, piquei legumes, mas o gás acabou, do nada. Não tinha como. Fui obrigada a ir ao seu Pedro. Lá, encontrei a vizinha que o diário havia predito, reclamando do pão. Tentei mudar a rota de volta para casa, escolhendo uma rua diferente. Uma viela que eu raramente pegava, mas um engarrafamento absurdo me forçou a pegar o caminho certo. O que o diário havia traçado era como se a realidade se dobrasse, se contorcesse, para me puxar de volta ao seu roteiro. A mansão me chamava de volta. Então comecei a pesquisar lendas antigas de Petrópolis. Histórias sussurradas sobre a família que morou ali. Os Vasconcelos, eles tinham um dom, diziam, uma capacidade de ver o futuro, sempre ligada, contudo, a uma série de tragédias inexplicáveis, mortes súbitas, desaparecimentos, loucura. Uma maldição ancestral, pensei. E o diário era a chave, o catalisador. Agarrei-me a essa ideia, a esperança de quebrar um feitiço antigo, mas no fundo, eu sentia que essa maldição era apenas mais uma linha do roteiro, um ardil do próprio diário para me manter ocupada, presa, para me fazer escrever quando a hora chegasse. O tempo estava se esgotando, o estranho se aproximava, o relógio ticava, cada segundo martelando em minha têmpora. Eu sentia o nó na garganta, o ar pesado no peito. Enquanto a hora do estranho se aproximava, minha mente gritava, mas meu corpo estava paralisado, plenamente ciente da inevitabilidade que, como um veneno lento, corroía minha coragem. Então, a campainha tocou, um som seco e cortante rompeu o silêncio. Eu não me movi, meus olhos estavam fixos na porta, como se ela fosse um abismo. A madeira parecia respirar, pulsar. O diário estava aberto na mesa. A página do amanhã, me encarando. Cada traço do que eu lera estava ali, gravado na minha memória. A porta se abriu devagar. Ele estava lá. Exatamente como descrito, um homem alto, de terno escuro, a pele pálida, os olhos vazios, um chapéu de feltro cobria parte do rosto, mas eu vi o sorriso.
Quase imperceptível aquele mesmo sorriso frio, ele levantou a mão, num gesto preciso, e sua voz, um sussurro rouco idêntico ao que o diário havia escrito, disse boa noite. Ana. Eu não podia desviar o olhar, era como ver um fantasma materializado, mas pior, era a própria realidade se dobrando à tinta. Ele deu um passo, depois outro, parando na sala. Perto da mesa onde o diário jazia, não olhou para mim, olhou para o livro. Você leu, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você tentou mudar, sussurrou novamente. Mas não se muda o que já foi escrito. Ele estendeu a mão pálida, apontando para o diário. O propósito não é prever, Ana, e então seus olhos vazios finalmente me encontraram. Um frio percorrendo minha espinha, antes de revelar é compelir. Minha respiração falhou, compelir. Não era uma mera premonição, mas uma ordem, uma armadilha. Você é escriba agora. Ele continuou, a voz subindo um tom, quase um lamento. Você não lê o futuro, Ana, você o escreve. Ele se virou para ir, mas parou na soleira. A próxima página está em branco, a frase final. Um horror gelado. A próxima página estava esperando por mim. Eu seria a próxima a escrever o destino meu, ou de outra pessoa. Ele desapareceu na escuridão. Deixando-me sozinha, olhei para o diário à página seguinte. Estava lá, imaculada, branca, mas não vazia. Ela estava gritando, exigindo. Exigindo que eu a preenchesse com o próximo ato daquela peça macabra. Eu era a marionete, e o diário, o mestre, o estranho sumiu, sua sombra ainda pairava, fria, na sala. Eu estava sozinha. O diário aberto, a página em branco, me encarando um vazio, um abismo. O mestre havia falado, não para prever, mas para ordenar. Eu era a próxima, a escriba, a marionete, meu corpo tremia. A verdade era um veneno gélido. O diário não é um oráculo, mas um parasita que se alimentava da vontade, da vida, da liberdade, forçava seus donos a tecerem suas próprias gaiolas, a escreverem suas tragédias, gerando um ciclo vicioso, eterno, de dor. Eu seria a próxima a condenar alguém, talvez a mim mesma, as palavras que eu criaria. Não, eu não seria. Meu coração batia como um tambor de guerra, uma fúria fria, uma determinação brutal. Tomou conta de mim. Eu não seria uma ferramenta, nem uma pena nas mãos de um mal ancestral. A caneta pesava, a tinta parecia sangue, mas eu apeguei minhas mãos, antes trêmulas, agora firmes, fixei os olhos na página vazia, o futuro que ele exigia. Eu escreveria a última linha, com um fôlego que parecia rasgar meus pulmões. Eu escrevi cada letra, um ato de rebeldia, cada palavra, um grito de guerra. O diário foi destruído. E a maldição, quebrada, a tinta secou, e um silêncio pesado desceu sobre mim. Eu tinha um plano, minhas pesquisas sobre as lendas da mansão. Aquelas histórias de banimento e rituais esquecidos agora faziam sentido. Havia uma brecha, uma chance. Segui os passos. O ritual era antigo, proibido. Eu precisava de fogo, de ervas secas, de uma intenção pura. A chama tremeluzia enquanto o diário sobre a mesa começava a chiar. As páginas tentavam se fechar, se remontar, as palavras, as que eu havia lido. As que haviam ditado meu dia sussurravam ameaças em minha mente, mas eu as ignorei. A tinta escorria, grossa, como sangue velho, tentando apagar minha frase. Eu não cedi. Minha vontade era uma muralha. O livro se retorcia, uma coisa viva e maligna, mas eu persisti. Minha voz era um eco no vazio. Então, com um último suspiro um lamento que parecia vir das profundezas do tempo, o diário se desintegrou, não virou cinzas, mas pó fino, escuro, que se dissolveu no ar, sem deixar vestígios. O cheiro de mofo e desespero se foi. Eu estava exausta, marcada, mas livre. Olhei para a mansão, agora verdadeiramente abandonada, seu peso opressor finalmente levantado. O ciclo estava quebrado, e eu o havia quebrado. Saí dali, o sol já se pondo, deixando para trás o horror e a sombra que um dia me prenderam. E você? O que faria no meu lugar? Teria coragem de desafiar o destino? Deixe seu comentário. Quero saber sua opinião.
E se você se prendeu a essa história, já deixa o like. Para não perder nenhuma outra crônica de arrepiar como essa, se inscreva no canal. Temos histórias diárias, 2 vezes ao dia, para te manter acordado. Até a próxima.